assim, mais focalizada, assim, ó. Vai ficar uma reunião mais bonita, mais cheia. Filmando todo mundo. Tem mais gente lá fora? Tem? Boa noite. Mais uma noite estamos aqui reunidos, né? Para essa noite ser maravilhosa, vamos pôr a presença de Deus nos nossos trabalhos, para que tudo que seja discutido aqui seja em prol da nossa categoria e em prol da nossa sociedade. Antes, vamos fazer aquele cumprimento gostoso. Vamos cumprimentar todo mundo hoje que dá, viu? O número hoje é desejar uma semana cheia de sucesso. Boa noite. Boa noite. 7 de setembro eu estou lá na fazenda. Não, mas você não sabe, semana passada você aqui de uma hora. Não sei não, você não sabe. Não, você também. Você vai. Você não vai. Você abençoe. Nós estamos fazendo um trabalho com o pessoal que tirar isso da coisa que eu já disse mais ou menos, né? Você mandou você. Eu quis. Sim, tá valendo. Tá valendo. Chega lá cedinho. Cedinho não, 10 horas. 10 horas. Vai madrugar assim? É. Que isso? Então, coroando os nossos agradecimentos, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Continuando aqui com o nosso lado espiritual ainda, vamos fazer a leitura da semana aqui. Vou convidar o José Walter mesmo, com aquele vozeirão. Apesar que o meu amigo João não está mais fácil aqui, mas... Tá ligado. Boa noite a todos. Boa noite. Duas sementes descansavam lado a lado no solo fértil da primavera. A primeira semente disse: eu quero crescer, quero enviar minhas raízes às profundezas do solo e fazer meus brotos rasgarem a superfície da terra. Quero abrir meus botões como bandeiras anunciando a chegada da primavera. Quero sentir o calor do sol em meu rosto e a bênção do orvalho da manhã em minhas pétalas. E assim ela cresceu. A segunda semente disse: tenho medo. Se eu enviar minhas raízes às profundezas, não sei o que encontrarei na escuridão. Se rasgar a superfície dura, posso danificar meus brotos. E se eu deixar que meus botões se abram e um caracol tentar comê-los? E se abrir minhas flores e uma criança me arrancar do chão? Não é muito melhor esperar até que eu me sinta segura? E assim ela esperou. Uma galinha ciscando no solo da primavera, recente à procura de comida, encontrou-a e rapidamente comeu a semente
à procura da segurança. Moral da história: só encontramos segurança quando enfrentamos nossos medos. Não fique esperando as coisas acontecerem. Faça com que aconteçam. Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não tenha medo e tenha uma boa semana. É verdade. Não podemos ter muito medo. Dá o microfone para o nosso diretor, João Evangelista, aí. Aí, João. Ok. Boa noite, Carlão. Tranquilo? Está cedo, Vila Nova? Quem tem pauta para hoje aí? Já está aqui. Opa. Assembleia? Não. Ai. Boa noite, senhores. Como que é o seu nome? É Bastos. 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 Boa noite. Eu gostaria de tecer algum comentário sobre a MP 808 de 2017. Medida provisória? Medida provisória. Ela deixou os efeitos dela extinguir dia 23 de abril e ela trata daquele contrato intermitente. Uhum. A medida provisória, quanto? Medida provisória 808. 808. De 2017. Tá. Bastos. Simples. Simples. Como é que você está? Produtor rural, por gentileza, Carlão. Opa, produtor rural. Mais aqui, sim. Carlão? Produtor rural. Meu amigo William. Empresa inapta. Empresa inapta. Inapta. Então, com o nosso amigo Baixo, né? Não, tem um aqui primeiro. Para mesmo nós passamos lá. Vamos ver aqui primeiro o Everaldo aqui. Caso Hugo. Então, colegas, o nosso colega Hugo, lá de Pires do Rio, mandou na semana passada, eu esqueci, porque o nosso candidato estava aqui. Conforme combinamos por telefone, gostaria que fosse levado o assunto sobre a empresa enquadrada no Simples Nacional, que presta serviços elétricos a outra empresa, considerado também o material em uso, em anexo. Deve ser tributada pelo anexo 3 ou pelo anexo 4. Então, ela presta serviço à pessoa, o dono da empresa, ele faz casa, né? Ele faz casa e vende casa. E ele presta serviço nessa construção. Eu pergunto, vai para o anexo 3, esse serviço dele, ou para o anexo 4? Aí ele fez várias soluções de consulta aqui, mas eu achei essa solução também, ó. Espera aí, só para entender. Ele tem uma empresa de prestação de serviço. Certo. E ele, como pessoa física, presta serviço para essa empresa dele. Ele é pessoa jurídica, presta serviço para uma pessoa, certo, que constrói casa. Pessoa jurídica. Então, são duas pessoas jurídicas. Uma que está, a contratante constrói as casas, contratou ele para construir as casas. Não, contratou ele só para fazer a parte elétrica. Ah, só para fazer a parte elétrica. Como são... O que vai? Fala aí mais ou menos, aí depois a gente discute. Aqui, ó. O serviço aqui tem o serviço de instalação, manutenção e reparação. O serviço de instalações, manutenção e reparações elétricas, tributação anexo 3 da Lei Complementar 123. Os serviços de instalações, manutenção e reparações elétricas são tributados pelo anexo 3, Lei Complementar 123, e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991. Ainda que
prestados mediante empreitadas. Entretanto, se forem prestados mediante cessão de mão de obra, locação de mão de obra, constitui atividade vedada ao Simples Nacional. Virou bagunçou tudo na cabeça. Caso a ME ou a EPP seja contratada para construir imóveis ou executar obra de engenharia em que o serviço de instalações elétricas faça parte da respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra na forma do anexo 4 da Lei Complementar 123. E agora, hein? Eu fico no 4. Aí vai dependendo. É porque, na realidade, aí, ela para ir para o anexo 3, ela teria que ser reforma em imóvel já existente. Como ela está dentro de um contrato, onde ela está edificando casas, prédios novos, ela teria que ser no anexo 4. É o meu entendimento. Eu tenho que ler mais essa fundamentação dele aí, porque não deu tempo de eu te ouvir direito. Mas a intenção, mais ou menos, é essa. Fala, José Walter. Aí eu quero crer que é o seguinte, anexo 3, se essa prestação de serviço for com material dele, da empresa, agora se ele for lá só para prestar serviço, aí seria no anexo 4. Né? Porque ele iria, o anexo 3, ele estaria vendendo serviço. Essa situação de fornecimento de material é mais para empresa... prefeitura, né? Não, empresa de tomadora de mão de obra ou de construção civil, onde ela tem a tomada de obra por empreita global, que é com fornecimento de material, e onde ela entra só para prestação de serviço, com mão de obra. Mas isso aí já é empresa também, que não pode ser no Simples, certo? Mas ela pode ser parcial também, essa... Agora, nesse sistema aí, dentro da legislação do Simples, da Lei Complementar 123, a gente tem visto nessa forma. Quando eu estou sendo contratado para fazer reformas ou instalações elétricas, hidráulicas, numa construção antiga, já construída, ou seja, que tem habites, então eu sou anexo 3, porque eu estou prestando um serviço. Agora, eu estou construindo, eu estou fazendo parte da construção da edificação, então eu estou industrializando isso aí. Então, eu sou contratado para fazer uma empresa, uma edificação nova. Então, eu estaria dentro do anexo 4. Isso que... Fala aí, Fábio. Não, o serviço que ele vai fazer é de construção, de parte elétrica? Eletricidade. Uma empresa construtora de casas contratou a empresa dele para fazer só a parte elétrica. Pois é, eu estou com ali, se é imóvel novo, anexo 4. Ele está construindo o imóvel. Pois é o que eu estou falando para você. Mas é bom a gente discutir aqui, porque a gente reafirma, tem um posicionamento mais firme. Falei. Deixa o Ronan comentar aqui. Aqui tem um parecer aqui da Receita Federal, diz o seguinte: os serviços de manutenção e reparação elétrica, é isso mesmo? São tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2009 e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, prevista no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, ainda que prestados mediante empreitada. Entretanto, se forem prestados mediante cessão ou locação de mão de obra, constitui atividade vedada ao Simples Nacional. Então, está aqui. Quer que lê mais uma vez? Espera um pouquinho, Zé Walter, o microfone aí. Logo no início fala aí que é manutenção e reparação. Nesse caso não é nem manutenção nem reparação, é fazendo mesmo. Não, aqui diz, falou que é serviço, somente os serviços. Serviços de instalação,
vírgula, manutenção e reparação. Certo, eu não tinha ouvido a instalação. Porque até antes do advento da lei complementar 138, né, que modificou a 123, na realidade, essa atividade aí, ela era vedada ao simples. Com o advento da lei complementar 138, que modificou a 123, que foi permitido essas empresas no anexo 4, justamente porque se elas prestarem aquilo que o Fábio comentou, e eu já tinha havido falado, se elas estiverem fazendo manutenção, instalação e reformas no imóvel edificado com habites existente, ela é anexo 3. O serviço é anexo 3. Mas como ela está pegando uma empreitada que a casa, a construção ainda não está terminada, ela está fazendo um trem novo para ser vendido. Então, ela está participando como se fosse uma construtora. Então, ela teria que ser... Oi. Tem uma solução de consulta aqui da Receita Federal, de CIT, de 24 de agosto de 2018. Quentinha, né? É verdade. Então, o que é que ela fala aqui, ó? Ementa, instalação elétrica, hidráulica e sanitária. Os serviços de instalação hidráulica, elétrica e sanitária são tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2006. Entretanto, se forem prestados mediante cessão ou locação de mão de obra, constitui atividade vedada ao Simples Nacional. Isso está no anexo 3. Caso a ME ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra de engenharia em que os serviços de instalação hidráulica, elétrica e sanitária façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra, na forma do anexo 4. Mas aqui tem uma particularidade, né? Caso a ME ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra de engenharia em que os serviços de instalação elétrica façam parte do respectivo contrato, é anexo 4. Pois é, eu acho que é a situação da empresa dele, porque é uma empresa que constrói casas para revender, contratou para fazer a parte hidráulica elétrica. Está parte anexo hidráulica. 4. Pois é. Eu Lê acho que novamente nesse... aí, Everaldo, para ver se é. Por favor, lê novamente aí o que ele perguntou aí. Ó, O Everaldo, a pergunta do Everaldo. Liga aí, Everaldo, o que o homem Lê, perguntou aí. Everaldo. A pergunta dele é o seguinte: existe uma empresa que faz casas e vende, certo? Ela pega a casa, uma construtora pega a casa, faz e vende. Contratou essa empresa dele para fazer instalações dessas casas, certo? Então, contratou. Aí ele pergunta, vai para o anexo 3 ou para o anexo 4? A contratada vai para o anexo 3. A contratante, que é a empresa que constrói casas e vende, tem a sua tributação lá no 4. São duas perguntas. Ele está voltado para a contratada, que é a que vai fazer o serviço elétrico, de instalação e manutenção. Esta é no anexo 3. A empresa em si, que constrói e vende, anexo 4. Eu não arriscaria, não, viu, Ronan? Não arriscaria porque ele foi contratado para fazer uma edificação que vai ser vendida depois que ele fizer a instalação elétrica. Então, certo? Infelizmente houve um pique ali, cortou tudo. Tá, mas vamos aqui, ó. Essa solução de consulta aí, vamos mandá-lo ler essa solução, passa para ele o número da solução de consulta. Ele colocou, ele já leu aqui também, a solução de consulta número 5005, de 24 de agosto de 2018. Agora é o seguinte, a dúvida é o seguinte: considera a construção, a pessoa, o Ali foi contratado para fazer a casa. Eu vou dar a casa pronta para você. É um contrato que eu tenho para dar a casa pronta, com instalações de tudo. Se eu contratar terceiro para fazer, ele vai ser tributado ao anexo 3 ou anexo 4. O Ronan falou... Não, só um minutinho, presidente. Peraí. O Ronan falou que a construção vai para o anexo 4. E a contratação dessa pessoa, do terceiro, vai para o anexo 3. Então, o que aconteceu?
a construção que vai para o anexo 4 vai perder o quê? Vai ficar com o quê? Onerada, porque a outra pagou pelo anexo 3. A pergunta do rapaz é o seguinte: a empresa A constrói e vende casa. Certo. A empresa A contratou a empresa B para prestar os serviços de instalação e manutenção lá nas suas casas que estão construídas pela... Manutenção não, só instalação. Só instalação. A empresa que constrói contratou outra empresa para fazer o serviço de instalação. Certo? A contratada é a que vai fazer a instalação, é no anexo 3. Numa construção nova. Não interessa a construção nova, velho. A construção, ele foi contratado para fazer o serviço de instalação elétrica. Numa construção nova. Ok, eu pedi o Fábio para ler novamente a solução de consulta e ler novamente. Presta atenção, vamos prestar atenção. Solução de consulta 5005, da Receita Federal de CIT. Bem, aqui fala. Os serviços de instalação, no caso elétrica, são tributados pelo anexo 3. Entretanto, se forem prestados mediante cessão ou locação de mão de obra, constitui atividade vedada ao Simples Nacional. Caso a ANE ou EPP seja contratada para construir imóvel ou executar obra de engenharia em que os serviços de elétrica façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra na forma do anexo 4. É o que eu falei. Pois é, porque essa segunda aí é a A. Não é que você falou não, aqui está o contrário. Essa segunda pegou a coisa para fazer até o fim. Eu pergunto, esse contrato da primeira afeta aquela que ele contratar? Está dizendo aqui, ó, caso a MS, a empresa dele é uma ME, ela faz instalação elétrica. Então, caso a empresa seja contratada para construir ou executar obra de engenharia, em que os serviços de instalação elétrica façam parte do respectivo contrato, sua tributação ocorrerá juntamente com a obra na forma do anexo 4. Deixa eu ver aqui, Ficou Fábio. meio... Só para clarear. Aí está dizendo, se a empresa foi contratada para fazer a obra, inclusive com instalação elétrica e tudo bem. Se foi contratada para fazer o todo. No caso aí, não foi contratada para fazer o todo. Foi. Foi. Ele foi contratado, a empresa A foi contratada para fazer tudo. Ah, bom. E aí mudou. Com a instalação e tudo. E contratou a empresa B para fazer a instalação. Não, então é o que eu estou dizendo. Aí, Fábio, o Fábio está lendo, é a empresa, se ela foi contratada para fazer tudo, mas aí não foi. A empresa que constrói contratou uma outra para fazer só o serviço elétrico. É diferente daí do que o Fábio está lendo. Sabe? Que o Fábio está lendo na empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de construção. Contratei uma outra empresa para construir para mim também. E fazer tudo. Obra de engenharia, construção e tudo. Aí é o anexo 4. É questão de interpretação, gente. Está claro. Fala, se você está prestando serviço num imóvel que não tem o habite, ele é considerado um imóvel novo. Vai ser vendido ainda. Então, aquela mão de obra é uma seção de mão de obra. Ela tem anexo 4. Mas aí, ele não está sendo contratado para fazer o imóvel, só para fazer os serviços do Mas o imóvel que ela está fazendo a instalação não tem habites ainda. Então, ele vai ser negociado, vendido como um imóvel novo. Então, ela faz parte de toda a estrutura da contratante que está construindo. Entendeu? Então, dentro do próprio da legislação da Lei Complementar 123, fala, se o imóvel já tem habites, possui habites, é um imóvel que já morou gente nele, e ele está fazendo o serviço lá, é anexo 3. Agora, esse imóvel aí não foi habitado ainda, não tem habites, vai ser vendido agora dentro do preço. Então, ele está englobado na construção toda, no todo. Então, se a empresa que está construindo está no anexo 4, esse serviço vai fazer parte do anexo 4. Qual a solução de consulta? Deixa eu te falar aí o que caracteriza isso aí. A empresa B fala o seguinte, se ela for contratada para prestar o serviço com cessão de mão de obra.
Não. Se houver cessão de mão de obra, ela vai para o anexo 4. Se não houver cessão de mão de obra, se for o indivíduo sozinho contratado para fazer o serviço, aí ela fica no anexo 3. Se ele for com a empresa dele, com mais gente, com mão de obra, vai ser o anexo 4, gente. Se for o anexo 3, com cessão de mão de obra, é excluído do 5. Oi? Se for o anexo 3, com cessão de mão de obra, é excluído do 5. Não, pois Fala é, pro ué, microfone. sim, claro, é isso aí que está caracterizando. Se ele for para lá, ele sozinho, ok, ele pode trabalhar lá. Agora, se ele for com mais alguém para executar o serviço, ele vai ficar no anexo 4. Ele pode trabalhar lá desde que a remuneração que ele tiver não ultrapasse a 2 valores do teto do INSS. Não. Quando eu sou proprietário, se o meu rendimento ultrapassar a 2 valores do teto da Previdência, eu tenho que recolher. Agora, se o valor for inferior a 2 tetos, aí eu não recolho. A briga está o seguinte: a empresa A quer reter. E a empresa B que prestou o serviço falou que não deve reter. Eu pergunto, se você fosse a empresa A, você deixava de reter? Eu retia. Não, se ele apresentar as características de que ele trabalhou dentro do que está para ficar no anexo 3, tranquilo. Ele contratou a empresa para fazer a instalação. Ó, você manda os empregados, é bem Não, caracterizado. se teve empregado, ó, se teve empregado é anexo 4. Não, ele mandou os empregados para lá dele, pessoa B, a empresa B mandou os empregados da empresa B para a empresa A Então, fazer a anexo construção. 4. Mas, e como que eu vou contratar uma obra sem empregado? É porque ele estava pensando que você mesmo era o eletricista, você fez o serviço sozinho. Não, mas mesmo assim, lá a lei também fala, certo? Lá na 971, caracteriza mão de obra se o cara for fazer lá. Está lá na 951. 971, né, que você quer falar? 971. Instrução normativa. Então, no caso dele, ele mandou os empregados para lá, para fazer. Então, é anexo A. É anexo 4. 4. Se for imóvel novo, não foi usado, é anexo 4. Agora, se for imóvel antigo, não estou falando. Se for imóvel novo, é anexo 4. O que acha, ô? Quer comentar aí, Adair? Hã? Pega aí e fala alguma coisa aí, ó. Nós dá um palpitinho, que o cara tá doidinho lá, coitado. É os dois brigando lá. Um não quer reter e o outro quer reter. Pelo que o Fabiano leu ali, tem a empresa A, contratou a B. Para entregar a obra pronta. Não. A empresa A faz casas para vender. Certo? Ele constrói a casa todinha, prontinha, e vende ela. Essa empresa que faz as casas e vende, contratou a empresa B para colocar a instalação. Somente. É somente. Ah, não, então não é o que entendi, não. Melhor não dar palpite, não. Mas está claro aqui, Everaldo. Está claro. Os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributadas pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2016 e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, que não fala se é imóvel novo ou velho. Aqui diz, se é instalação e manutenção, é no anexo 3, certo? Mas na frente fala, se for empresa, ela própria que constrói e vende o imóvel, contratou a empresa para fazer o todo, anexo 4, está claro aqui, ó, mais uma vez, os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributadas pelo anexo 3, ponto. Aqui não fala se é imóvel velho ou novo. Não, a minha entendemos. Bom, falei. Deixa aí. Vai lá o microfone, peraí, Irani. Está chegando aí, peraí. Não estou escutando. Esse parágrafo aqui da solução de consulta que o Fábio leu, ele fala assim, ó, que se o serviço de elétrica tiver no contrato de construção, aí sim ele é do anexo 4. Mas se a empresa A fez o contrato só de construção e não incluiu nesse contrato a parte elétrica, aí posteriormente ele firmou um contrato de serviço elétrico, eu entendo que ele fica no anexo 3. E é o que está escrito, que eu estou debatendo, é isso aí. Inclusive, aqui tem uma solução de consulta, ela é de dezembro.
que é serviços de estruturas metálicas. Então, assim, estrutura metálica é inerente à obra nova. Ele também dá a mesma resposta, tem o mesmo entendimento. E dentro dessas atividades auxiliares da construção civil, a gente tem tido solução de consulta nesse sentido. Se ela está fora do contrato, ela foi contratada exclusivamente para esse serviço, ela fica no anexo 3. Ela não pode estar na obra da construção, o contrato completo, vamos falar assim, né? Ele tem que ser um contrato posterior à construção. Eu vejo mais ou menos assim. Que é o caso do colega. O cidadão tem a empresa que constrói. Contratou uma empresa para fazer o serviço elétrico exclusivamente. Não foi o contrato todo. Então, igual está aqui, é o anexo 3. Bem, no caso da contratada. Bem, cada um tem opinião, eu vou dar a minha também, né? Vamos supor assim, que o Eli vai construir. Ele é um consultor, vai construir. Contrata o ONAM para fazer a parte de alvenaria, tudo lá. Ele contratou ele. Ele contratou um. Certo? Mas ele não é o consultor, ele não vai dar a obra pronta. E depois contratou o Everaldo também fazer a parte elétrica. Nesse caso, é anexo 3. Mas se o Eli, vai construir a casa total, e essa casa sem eletricidade também não vai haver, não tem jeito. Então, ele vai construir a casa total. A casa sem a parte elétrica não existe, certo? Então, se o Eli contratou esse terceiro, e ele também vai fazer a outra parte, é um todo, certo? Se é um todo, é anexo 4. Não, um todo, ele foi contratado para fazer serviço elétrico. Não, mas acontece que a obra, eu não contratei outro para fazer uma parte, não. Eu vou fazer tudo. Certo? E essa parte elétrica eu contratei terceiro. Essa é anexo 4. Aí tá certo. Você contratou uma outra empresa para fazer tudo. Não, aí, eu vou fazer tudo e contratei um terceiro para fazer a parte elétrica. Se eu tivesse contratado outra pessoa para fazer a alvenaria, aí eu dividiria, certo? Mas se eu não contratei, então é justamente isso. O empreiteiro pegou a obra todinha para fazer e subempreitou dividido, parte para um, parte para outro. Então, por isso que ele quer fazer a retenção, porque ele sabe se ele é corresponsável pelo recolhimento. Senão ele não estava exigindo dele para fazer a retenção. Entendeu? Então, é anexo 4 para mim. Agora, eu tenho medo de tributar no anexo 3. Isso aí. Só para falar assim, ó, quem acha que é anexo 4, levanta o braço. Todo mundo, cara. Coitado, Hugo, você dançou. Quem acha que é anexo 3? 2. Depende do quanto. Ok. Ué. Então, a colega que me ligou também, que é da construtora, que vai vender as casas, ela me ligou e eu vou reter dele, certo? Senão não pago, certo? Então, infelizmente, pelo grupo aqui, é anexo 4. Ok. O Eli trouxe para mim o que eu disse no início. Eu vou pelo 3, porque ele foi contratado para fazer aquela parte ali. A responsabilidade que está no 4 é da construtora MOR. Pois é, mas a construtora MOR, como diz você, ela está embasada nos dispositivos legais que assegura ela. Por isso que ela está querendo, contratou para fazer a retenção, porque ele não quer assumir o compromisso depois. E ela quer reter. E o outro não quer. Everaldo, tem duas discussões aí. Uma é retenção e a outra é tributação dos anexos. Não, porque a empresa construtora, aquela que vai construir, eu vou dar a obra pronta e vender ela quer reter dessa pessoa que ele contratou. E essa pessoa é outra discussão. Essa pessoa que ele contratou aqui não quer que ela retenha. Bom, então essa empresa não vai poder prestar esse serviço, porque o fato dela sofrer retenção, ela pode ser excluída do Simples. No anexo 4 pode sofrer retenção. Ah, sim. Aí ela tem que ir no anexo 4 e sofrer. Vai para o anexo 4. Tá. Ela pode ter, caso no anexo 3, pode. Pode ter no anexo 4? Pode. Certo? Ok. Qualquer dúvida, consulta com o Fábio aí. Então, nosso colega Hugo, a maioria decidiu aqui, que tem mais ou menos 30 aqui, mais ou menos 5 falou que é o anexo 3. E os 25, anexo 4. Ok.
Trazer um assunto aqui, eu queria que o Carlos estivesse aqui, porque o Carlos é muito ligado ao Sim de Lojas. Sabe que os shoppings vão abrir dia 7 de setembro. Sexta-feira agora é feriado, 7 de setembro. E como os empregados vão trabalhar dia 7 de setembro, que é um feriado, os shoppings vão abrir, obviamente as lojas têm um contrato com o shopping que obriga as lojas a abrir no feriado. Obviamente, o CESEG, né? CESEG com o Sim de Lojas está forçando uma barra que vão mandar fiscalizar, e a loja que tiver com o empregado lá trabalhando vão ser multadas. E só pode abrir a loja se você pegar uma autorização do Sim de Loja ou do CESEG. Então, eles estão forçando uma barra para que você contribua com eles, entendeu? Agora, eu queria colocar em discussão com vocês aqui quem acha que está passando por esse problema, que acha que é legal, tem que fazer isso, porque, na realidade, inclusive, a declaração que eles mandam preencher, para eles dar autorização, é concordando em acatar as decisões da Convenção Coletiva de Trabalho. Ou seja, se você, para pegar essa autorização, obviamente você teria que descontar o sindical dos empregados, fazer aquele bonificação salarial lá, como é que é? Benefício salarial familiar, né? Familiar. Então, eu acredito. Como você vai fugir disso aí? E eles estão fazendo pressão, porque avisaram ao shopping que as lojas têm que abrir, e para abrir vão ser multadas. Agora, só se for para trás, porque multa do sindicato, ele não tem essa força de fiscalização de multar, a não ser que ele faça uma denúncia para o Ministério do Trabalho, e o Ministério põe desloca agentes para todos os shoppings, né? Então, agora, já houve um acordo, o João está até com um acordo aqui, né, João? Fala, eu acho que o William está lendo lá também, tá? É isso aí, William? Dá para o William lá primeiro, depois nós passamos para o João aqui. Hoje, eu já estava indo para casa, antes de vir para cá, aí um cliente que tem uma loja lá no Shopping Samboiana me ligou, dizendo que tinha recebido uma correspondência lá, está até aqui, e um acordo aí, né? Eu não tive aqui o tempo ainda de ler, mas essa loja, ela já tem um certificado de regularidade expedido pelo CESEG e pelo Sim de Loja, para ela abrir dia 7, com o labor de empregado. Ela já tem a permissão. Só que eu estou... Mas esse acordo, ele é vitalício? Sempre teve. Agora é o seguinte... Pois é, mas é uma exigência que eles reuniram agora, exigindo isso. Aí eles fizeram, a priori, uma reunião e discutiram, o Sim de Loja e CESEG, que só poderia trabalhar o funcionário mediante a declaração de um dos dois sindicatos. O que aconteceu? Dentro dessa declaração que ele está mandando para o representante da empresa assinar, ele está exigindo que cumpra as cláusulas da convenção. E se ele assinar, eu vou agora mesmo, se ele for cumprir as cláusulas da convenção, ele está sujeito ao recolhimento da contribuição sindical para os empregados, ou então uma taxa social, não sei o que eles vão querer, porque é uma taxa negocial, porque o sindicato não pode ser cobrado mais, né? Mas fala rapidinho, depois eu passo para o Ronan aqui. Eu estou com o certificado aqui de regularidade, que ela tirou, nós tiramos semana passada. Foi semana passada? E aqui não teve essa condição, não. Não, então, deixa o Ronan falar aqui, eu volto no seu certificado. Aqui nós temos a matéria do trabalho que diz aqui: conheça os feriados em que o trabalho é proibido por lei. Carnaval e festas religiosas de feriado local não são feriados obrigatórios. Feriados proibidos por lei: 1 de janeiro, confraternização universal; 21 de abril, Tiradentes; 1 de maio,
Dia do Trabalho. 7 de setembro, Independência. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, Finado. 15 de novembro, Proclamação da República. 25 de dezembro, Natal. Esses feriados são proibidos por lei. E eu entendo, convenção, em certos casos, inclusive nesse, a convenção não pode sobrepor a lei. Sabe? Então, aqui está dizendo, esses feriados são 9, é proibido por lei. Se a lei proibiu, a convenção não pode desfazer aqui. Em certos casos, a convenção não ultrapassa a lei, e nesse caso é um deles. Mas o que está acontecendo, Ronan, na realidade a gente sabe que isso aí são feriados proibidos por lei. Só que a CLT, quando fez isso aí também, não pensou que ia existir comércio 36 horas, 24 horas, e shopping que funciona todos os dias. E feriado é um dia bom para eles. Na realidade, que contra o empregado, o empregador e o shopping, tem um compromisso de se trabalhar. Só que o sindicato não está ameaçando de não trabalhar, ele está ameaçando, se trabalhar, vão ser multados. Agora, o sindicato não tem poder de multar, força de multar. Agora, a não ser que ele faça denúncia no Ministério do Trabalho. Antes, eu vou ver, fala aí, William. Eli, é o seguinte, foi feita uma reunião ontem entre o sindicato e a ASLOF, que é a Associação dos Lojistas do Flamboyant. O que está dizendo aqui? Ó? Autorização para abertura do feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. Permissão de abertura com empregados. Senhores superintendentes, pelo presente, o Sindicato Comércio Varejista do Estado de Goiás, Sindiloja, informa que, conforme reunião extraordinária solicitada por algumas associações de lojistas de shopping centers, com a participação de presidentes, superintendentes e assessores jurídicos e de marketing e de alguns lojistas de shopping center, ocorrida na sede do Sindilojas, na data de ontem, 3/9, foi pleiteada a permissão para a abertura das lojas estabelecidas nos shopping centers no próximo feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil. Comunicamos que foi negociado entre os Sindilojas e os sindicatos dos empregados no comércio do Estado de Goiás, SESEG, a permissão de abertura em caráter excepcional, sem a necessidade de apresentar o certificado de regularidades, face à proximidade deste feriado, porém, com a obrigação de cumprir todas as regras de remuneração e carga horária permitida, estabelecida no termo aditivo em 9/8 de 2018. 9/8/2018, foi em agosto, né? Agosto. Quem expediu esse termo? Está assinado Sindiloja e associação. Pois é, só que agora eles já mudaram de ideia. Quem recorreu lá anteriormente, agora lê aqui, João, a circular, você está com ela aí? Mas tem mais aqui. Espera aí, deixa o João ler um aqui. Está acabando? Pode falar aí, Ronan, enquanto eu pego o trem aqui. Ele? Fala, Fábio, pode falar. Bem, no caso aí, deixa eu entender aqui. Existe uma cláusula na convenção coletiva que foi acordada a haver esse desconto? Não, na realidade é o seguinte, o que o Sindilojas, o CISEG hoje está pedindo para liberar essa declaração aí, essa autorização, você tem que assinar um termo de acordo com ele lá, concordando, concordando com as cláusulas da convenção coletiva. Pois é, se você assinar isso lá... A convenção coletiva tem essa previsão de cobrar isso. Pagar o seguro, a bonificação familiar lá, né? Não, eu estou discutindo o BSF, não. Eu digo a... BF. Da licença... Não, ele não cobra a licença. Hã? Ele não está cobrando a licença. A taxa para trabalhar no feriado? Não, ele tá exigindo que você cumpra a convenção coletiva. Aqui, inclusive, o cara fala, não assine nenhum termo de compromisso acordando com a CCT. Não foi isso que foi acordado entre os shoppings, Sindiloja e CISEG. Acordamos que seria liberado o dia 7 de setembro sem nenhuma necessidade de liberação para os lojistas e que o CISEG e Sindilojas não fiscalizaria esse dia. Quer dizer, aqui... uma pessoa que estivemos ontem em reunião na IMED e na Marisa, e o que foi acordado não é o que está na carta distribuída. A carta distribuída, a letrinha está bem pequenininha aqui, e ela está fugindo aqui.
Não, mas deixa eu falar para vocês aí. O negócio é o seguinte. O Sindiloja ontem, às 9 horas, ele ligou para um pessoal do Buriti Shopping e do Passeio das Águas. E para reunir às 10h30 lá no Sindiloja para essa discussão do feriado do dia 7. Aí, o que acontece? O pessoal da CIEG, de outros grupos aí que tá pleiteando essa convenção ser anulada, ficaram sabendo e foram para lá, para a reunião. Ok. Então, foi decidido que teria uma reunião às 16h30 no CSEG, com todos os pessoal de associação do Shopping Center de Goiânia, que ficou decidido lá que o feriado de 7 de setembro estaria liberado para todos trabalharem. Era o que ficou acordado isso na reunião do CSEG. O que acontece? O Sindilojas hoje soltou essa circular aí, querendo que, para essa liberação, eles vão liberar, mesmo que tenha algum débito que as empresas não tenham pago a taxa negocial. Eles estão exigindo apenas a taxa negocial, por enquanto. Não estão falando nesse BSF, não. A taxa negocial, que é referente àquelas taxas aquelas anteriores lá, assistencial. Eles estão querendo que você assine um termo de compromisso concordando com as cláusulas que estão inclusas na CCT, que é o pagamento do BSF, a partir do dia 8 do 9, as empresas vão ter que fazer essa quitação. Correto. É isso que estão querendo. Aqui, ó, só espera um pouquinho. Prezado lojista, segue em anexo a autorização do Sindilojas para a abertura das lojas no feriado de 7 de setembro, sem a necessidade de apresentar o certificado de regularidade desta vez, em caráter de exceção. Ficou acordado entre as partes que os lojistas interessados deverão encaminhar uma solicitação para autorização de abertura até o dia 5 de setembro, com a utilização do labor de seus empregados em caráter excepcional para a sede do CICEG ou pelo e-mail, tal. Que a assinatura, com a assinatura do representante legal da empresa ou seu preposto, assumindo o compromisso de, a partir do dia 8 de setembro de 2018, regularizar as pendências previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2020 e cumprir as cláusulas convencionadas. Assim sendo, Assim sendo, o horário de funcionamento do shopping se mantém como informado anteriormente. O que o pessoal da CIEG está falando, inclusive eu conversei com o advogado, com o Juliano, agora à tarde, falou, olha, tudo normal. Então, foi liberado, a partir do dia 8 nós vamos voltar a uma nova negociação. Vamos conversar novamente. Então, tranquilo. Agora antes de você falar, Fábio, agora o que eu acho questão é esse, que o Sindilojas, que é o representante dos lojistas, está acatando uma coisa imposta pelo sindicato dos empregados, que por uma coisa que ele está querendo cobrar, uma coisa que já não se pagam mais, quer dizer, se o Sindiloja está a favor de lá, quer dizer, então os lojistas vão correr para quem? Não tem jeito, né? Fala. Bem, o que está na CLT, lá, se não me engano, no artigo 611, ele fala o seguinte: o acordo coletivo e a convenção coletiva sobrepõem a lei, certo? Então, se as partes, sindicato do patrão, sindicato do empregado, acordaram, está acordado, foram eles que fizeram o acordo, então é legal. Mas não é desse jeito que você está lendo, não, Fábio. Tem mais coisa aí, sabe? Porém, vem a observação, porém, a própria CLT também, no 611B, fala que o desconto na folha do empregado só pode ser feito mediante sua prévia e expressa autorização. Então, o que é que vai ser descontado do empregado?
a contribuição sindical ou a taxa negocial, se tiver na convenção, está contrariando a lei. Está contrariando o próprio artigo 611B. Que o 611 fala que o que está acordado na CLT tem força de lei, porém o 611B fala que a CLT, que o acordo da convenção que estipula desconto de empregados sem sua prévia e expressa autorização, não tem valor legal. Quanto a desconto da taxa negocial, eu entendo que não está correto, porque está contrariando o 611B. Mas quanto ao benefício social familiar, está descontando de quem? Do empregado? Não, do patrão. Então, se é do patrão, está na convenção, descontando, não, ele está legal. Eu entendo que é legal. Por quê? Porque não tem nada na lei que contrarie. Foi um acordo das partes. O patrão concordou, o empregado concordou, assinaram, está legal. Os empresários que estão descontentes, que façam a outra assembleia e revoguem a convenção. Mas, enquanto ela estiver em vigor, é legal. Ok, vamos ouvir o Everaldo aqui. Não, primeiro passo, gente. Essa CLT de 1900 e quando? 46. 1946 a gente estava de quê? Certo? Tinha shopping por aí afora? Não. Tinha venda de... Não tinha nada, poxa. Ele tem que adequar à atualidade hoje, certo? Então, eu acho que, eu pergunto, a CLT fala uma coisa e depois no outro artigo fala outra, certo? Então, não sabe para quem correr, certo? Então, enquanto não houver uma lei que tenha sustentação, fica nessa polêmica o tempo todo. Então, no meu ver, certo? Eu acho que 1956, quando era 7 de setembro, nós ia lá ver o 7 de setembro, ia ver tudo, né? Aí eu pergunto, lá naquela época também ainda, certo? Será que aquele pessoal não tinha alguém, um empregado trabalhando, não? Será que não tinha? Os próprios soldados estavam então, nem o soldado poderia trabalhar também, não. Até a conversa fiada mesmo, isso é só para enrolar mesmo esse trem, senhor. Não tem lógica. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Adair. Adair, nesse caso, aquela escala de revezamento não aceitaria, não? Em algumas atividades, sim, desde que seja autorizada a funcionar nesse dia. Hospitais, hotéis. No caso, por exemplo, o shopping hoje, os contratos que eles fazem com as lojas é da obrigatoriedade sob pena de multa, né? Salvo memória, há anos anteriores, parece que o sindicato conseguiu uma liminar junto ao Ministério do Trabalho para que não houvesse autuação. Agora, com essas mudanças que houve, eu não sei o que eles fizeram para agora, né? Se basta o acordo coletivo ou não. Quer dizer que, nesse caso aí, não seria bom usar a escala de revezamento, não. Pondo ele para descansar no outro dia. Eu não sei se o shopping hoje ele tem a liberação do Ministério do Trabalho no quadro que pode ser feito o revezamento, né? Você sabe, Fábio? Ok. Quer falar ainda, Ronan? Não? Quer falar aí, Fábio? Geli, eu vou perguntar para você. Não, só dizer que a CLT, em 11 de novembro de 2017, ela teve uma atualização, inclusive o que eu falei está dentro da 13467, atualizando a CLT. Okay. Eu pergunto, Geli, uma convenção formada só pelos diretores sindicatos é válida? É o órgão representante da categoria, né? Um representando empregado, outro representando empregador. E aquilo que o Fábio falou, uma convenção acordada entre patrões e empregados, ela tem que ter validade. Fala, Fábio. Não, inclusive foi a palavra do superintendente do Ministério do Trabalho. Cabe ao Ministério do Trabalho arquivar a convenção. As partes acordaram, as partes têm entendimento jurídico. Elas acordaram. Cabe a elas discutir. Agora, essa reforma trabalhista que veio, ela foi justamente para alterar algumas coisas que o Everaldo colocou, trazer para a atualidade as coisas que estão acontecendo. Agora mesmo, daí, vamos ver o Ronan aqui. Eu quero dizer o seguinte, Fábio, aí inclusive nós estivemos juntos lá com o delegado do trabalho. Ele diz que cabe ao Ministério do Trabalho simplesmente arquivar os acordos, não definir legislação. Isso aí cabe entre as partes. Por isso só pode ser convencionado aquilo estabelecido em lei. Foi o que o Ministério do Trabalho falou. Ele não disse que o que acordado está certo, não. Ele disse que cabe ao Ministério do Trabalho arquivar as convenções, simplesmente. Agora, se está dentro da lei, é as partes que vai ter que saber.
Citou o artigo 611, no qual ele fala que a convenção coletiva sobrepõe a lei. Ok. Vamos ver o Adair ali. Só complementando o que o Fábio falou, o artigo 444 diz: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e aos que lhes sejam aplicados e às decisões de autoridades competentes. O parágrafo único reforça o que o Fábio falou. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A, que é o que o Fábio disse. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou passa para frente? Vamos ver ali o Bastos aqui, ó, microfone aí. Passa. De mão em mão passava, né, William? Mas o Mauro gosta de trabalhar mesmo. Só colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, é o seguinte, aquela cláusula, algumas convenções estão trazendo a cláusula da cobrança da homologação de rescisão de contrato. E como eu não tenho vindo nas últimas reuniões, eu gostaria se alguém tocasse nesse assunto para ver qual é a visão que vocês têm em relação a isso. Eu tive no sindicato do Ministério do Trabalho para questionar uma questão dessa, e é exatamente a resposta que o Ronan deu. Correto. Posso falar? Fala, pode. Eu questionei também o superintendente sobre a cobrança da homologação. Ele falou a mesma coisa. Está previsto na convenção coletiva, tem que cumprir, porque não está sendo descontado do salário do empregado, está sendo cobrado lá no sindicato. E ele ainda falou assim, inclusive, os sindicatos têm que ir na Caixa Econômica, mostrar a convenção para ela passar a exigir a homologação para o seguro-desemprego. Ok, mas na realidade é que a gente caracteriza justamente isso, porque se de repente os sindicatos forem na Caixa Econômica e fizer com que a Caixa Econômica venha a exigir, aí nós estamos perdidos. Aí nós temos que realmente, se a Caixa vedar o não pagamento do FGTS do cidadão, aí o patrão vai ter que ir lá pagar a quantia. Colega, repete para mim, por favor, aí, o que você foi no Ministério do Trabalho. O que você ouviu lá do Ministério do Trabalho e com o que aí você consultou. Só um minutinho, por favor. Aí. Deixa o microfone chegar nesse. Quando o sindicato patronal e o sindicato do empregado homologam o acordo, quando eles fazem o acordo, eles vão homologar no sindicato, no Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho recepciona essa convenção coletiva, faz o registro dela lá e ela passa a ter validade, correto? Então eu questionei a questão, mas o empregador vai pagar a rescisão de contrato? Olha, isso aí é problema, o Ministério do Trabalho não entra nessa no mérito. Isso é problema do sindicato que representa a sua empresa e que representa o empregado. Se eles acordaram, eu achei estranho porque o sindicato das empresas permitiu que tem um sindicato que está cobrando R$200 por rescisão de contrato. Eu acho um absurdo. E é um absurdo. Está lá na convenção coletiva. E não pode. Então existiria duas leis, a convenção é a lei. Então aquilo, claro, na lei, não pode ser alterado. Peraí, William. Essas convenções, a maioria, elas não estão homologadas no Ministério do Trabalho. Inclusive essa do CISEG aí com o Sindloja. Ok. Mas leva lá para o William, mas antes do William falar, o Everaldo fala. Eu pergunto para o nosso colega, a rescisão poderá, se a pessoa quiser homologar lá no sindicato, se ele for lá fazer isso, o sindicato pode cobrar sim, ou é porque não? É um direito dele, porque ele está prestando serviços e pronto. Agora é o seguinte, se o sindicato conseguir que a Caixa Econômica obrigue que todos os contratos sejam ser homologados pelo sindicato, então pega aquele artigozinho que está na lei da CLT, que foi homologado agora, risca ele, pronto, certo? Não precisa ser homologado mais, não precisa fazer isso. Então risca ele, porque a empresa, o sindicato, tem poder maior do que o Senado e a Câmara dos Deputados, pronto. Fala. Não é isso, presidente. Aqui tem uma lei, a 13467, lá no artigo 611, ela fala o seguinte: as convenções coletivas e os acordos coletivos sobrepõem a lei. Então, se as partes acordarem, passa por cima da lei.
E o artigo o 611? Ok. Também mata você. Depois nós 611. depois Esse mesmo. Aí o que acontece? Depois daquela do seu Facchini, certo? Que sugeriu, certo? É uma obrigação? É nada, certo? Sugestão, sugerir uma coisa, agora sugestão. Agora vem essa brigaiada danada aqui, então risca o artigo da CLT lá, falando que, ó, fica, volta tudo do jeito que está, certo? Pronto. A lei está falando que é, o outro fala que não é. Vira essa rolo danado, não tem mais. Vamos discutir. Só para terminar aqui, Peraí, William, então. Só rapidinho. É que é o seguinte, o Everaldo está correto na colocação dele. É a interpretação. A lei diz que a homologação no sindicato não é obrigatória. Ponto. Não precisa homologar. Mas se eu quero o aval do sindicato, eu quero ir lá, eu vou submeter à vontade do sindicato. A empresa paga. É o que eu tenho passado para os meus clientes. Bom, você quer fazer? Você acha que é bom o sindicato intermediar? Eu acho até que é. É uma terceira fonte que está ali, presenciando aquele acerto. Vai lá e paga. Mas se você tem consciência que a sua rescisão está dentro da lei, você não é obrigado a ir. Ponto. Não é por aí. A réplica atlética. Não é por aí. Não é se quiser, não. Se ele faz parte da categoria, no qual o sindicato que representa essa categoria, junto com o sindicato do patrão, e fez uma convenção coletiva e colocou como cláusula a obrigatoriedade de se fazer a homologação, é lei. Negativo, se a empresa não está afiliada, não é obrigada. Rasga o artigo, então. Rasga a CLT. Artigo lá não vale nada. Gente, é o famoso dito. O acordado. O acordado vale mais sobrepõe o... Que nada, não tem maioria, não. Acordou quem? 10 pessoas lá? 10 pessoas acordaram lá. Chega. Peraí, o microfone de novo aí para você. Só complementando a ideia do Ronan aqui, é o seguinte, nós estamos praticamente com rescisões eletrônicas. Com a implantação do E-Social, praticamente vai ser tudo eletrônico. Sindicato... Acabou. Para que isso? Para quê? Na verdade, os sindicatos estão tentando obter mais receita com essa questão de gestão de contrato. Ok. Volta o microfone lá para nós, fazendo um favor. Fala aí, William. Só passando a régua desse assunto aí de homologação de rescisões. Se você não passa, eu passo. Existe tratamento diferenciado de sindicato para sindicato. Os sindicatos empregados da saúde, eles não estão homologando rescisões. O sindicato das costureiras e o Sim Roupas estão cobrando taxa de 57 para homologar. E esse sindicato das costureiras estão alinhadinhos com o SESEG, sabe? Tudo que o SESEG tem, o sindicato das costureiras tem. É verdade. Aí o colega está falando que tem um sindicato que está cobrando R$200 para homologar. Então, tá, assim, cada sindicato está dando tratamento específico, né? Eles têm que recorrer aonde tem dinheirinho, né? Então é isso aí. Mas se a Caixa não está exigindo, para que nós vamos pagar uma coisa que não precisa? Ok. Vamos para frente aqui. Você quer falar ainda? Eu vou abrir uma exceção para o Marculino, o Marcelino. Por exemplo, o CETEG, se você não homologar a rescisão lá, é uma multa de R$2.000. Na convenção? R$2.000, porque isso aí, se não for homologada a rescisão lá. Baseado em quê? É da convenção coletiva dele. Que lei que falou que vai ter que pagar? Ok. Pois é, por isso que eu estou falando. E aí vem com essa aberração aí que você assina essa notificação para cumprir a coisa. Estou ouvindo, espera aí um pouquinho. Vou levar lá o microfone para você. Agora que você pediu, meu amor. Vai lá, leva para a Divina lá para nós. Eu ia passar a régua e fizeram abrir a sessão aqui, ó. Ele é assim, o sindicato, quer queira, quer não, os sindicatos, eles são um órgão mediador. Sim. A lei fala assim, não, obrigado, não vai. Mas os sindicatos dos trabalhadores não estão querendo firmar mais, inclusive o SESCOM, a Ariane está com um negócio aqui, eu não queria falar não, mas eu vou falar. Os empregados vão ser penalizados, entre aspas, por quê? Porque se o sindicato firmar um acordo com o índice de aumento, eles vão obedecer, porque é um acordo, igual muito bem todos falaram, está correto. Então, aí, os empregados, é como se, assim,
A lei veio, ela é sacana, né? Veio, fez aquela arruaça toda, mudou a cabecinha dos empregados, do empregador, mas, na realidade, olha o tanto que é importante o sindicato. O sindicato é no órgão mediador. Por exemplo, tem um cara brigão, enjoado, antipático, quer na justiça, e ele tem direito de algumas coisas. Mas, se fizer a rescisão lá no sindicato, acaba que esse empregado não vai na justiça e concorda que está recebendo. Então, cada caso é um caso. Aí, tá bom, eu estou pagando ele, meu contador, ele ganha 20 mil reais, tem 30 anos de casa, vai aposentar, etc. Excelente profissional. O que acontece? O Eli não vai jamais entrar contra mim. Essa rescisão o facultativo eu não vou levar. Mas tem o vaqueiro, que ele quer matar o patrão, que acha que roubou seu cachorro, só que ele não roubou porque ele esqueceu que ele tem uma lei muito antiga lá que protege o patrão. Aí o patrão fala assim, não, eu vou lá no sindicato acertar no Ministério do Trabalho. Esse cara não vai entrar na justiça, não vai ter problema e nem vai matar ele. Mas se não for, aí é que é a coisa. Nós temos que analisar cada caso de cada caso. Entendeu? Eu acho que, inclusive, o Ministério do Trabalho fica aberto para fazer a rescisão, porque eu não vou pagar se o Ministério tem a obrigação de fazer de graça. Então, eu pego a assistência do Ministério do Trabalho e não vou no sindicato. Fala, Fábio. Não, é só retomando a questão da instalação elétrica. Tem uma solução de consulta, rapidinho, uma solução de consulta aqui, a número 68 de 2013, que ele fala o seguinte: os serviços de instalação e manutenção elétrica na área de construção civil sujeitam-se à retenção quando executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Aí matou. É o que está escrito lá na solução de consulta. Então, ou seja, se você vai prestar um serviço na área de construção, com cessão de mão de obra ou empreitada, você está sujeito à retenção. Não quero saber que anexo você está. Está certinho. Só que, você estando no anexo 3, você vai ser excluído. Correto. E sobra o anexo 4. Sobra o anexo 4. Isso mesmo, porque quem está no anexo 3 não pode sofrer retenção. Ok, vamos para frente aqui. Tem outro negocinho aqui, mas depois eu intermediei ele aqui. Vamos aqui com o Bastos aqui, a medida provisória 808, aí, que já está no caminho da CLT mesmo. Vamos. Outro probleminha aqui, bom de resolver, que vai dar muito pano para manga. A MP 808 de 2017, ela regulamentou a questão do contrato intermitente. E eu deparei recentemente, preciso fazer uma rescisão de contrato. Preciso fazer uma rescisão de contrato. E a MP 808 trazia lá no bojo lá de que as regrinhas de como deve ser calculado, né? 50%, metade da multa da rescisão de contrato do FGTS, metade da indenização. Do aviso. E a pergunta é, a medida perdeu a validade dia 23 de abril de 2018. Essa rescisão que eu vou fazer do contrato intermitente, como é que eu pratico essa rescisão? Usando aquilo que a medida trouxe e a orientação da MP 808? Segue a 13467. 3? Segue a 13467, que a MP 808 perdeu a eficácia, né? 13 o que vem trazendo na 13467 de 2017. O que fala? Deixa o Everaldo falar aí. Resolvido. Obrigado pela instrução. Vamos supor que eu fiz o contrato, e nesse contrato estipula, certo, que ele tem um aviso prévio para me acusar, aí, sim. Se não estipula, todo mês, eu estou rescindido. Não precisa fazer mais nada, a rescisão não vai receber nada. A não ser que estipule que tem um aviso para me fazer. Igual, se eu faço um contrato, nós dois fazemos um contrato. Ora, para mim, se eu dispensar, você tem que me avisar 30 dias antes, certo? Se no contrato permitente eu tenho que avisar 30 dias antes, aí vai ter um contrato de rescisão. Se não, todo mês, eu estou rescindido. Não tem acerto para fazer? Não tem acerto para fazer? Eu não aprofundei muito nessa intermitente, não. Ficou assim tão complexo que tem poucos contratos. No escritório lá tem uma regra que tem um cliente da construção civil que trabalha com esse segmento, contrato intermitente. Então, eu estou tendo dificuldade exatamente porque a medida provisória perdeu a validade. Então, nesse caso, eu acho que veio esse contrato intermitente, ele veio para ficar.
porque, apesar da medida provisória 808 não perdeu a eficácia, mas eu não sei como é que, francamente, eu não sei como é que ficou a 3, como que é a 3467. Então, eu não sei. Quer falar? Não, acabou? Não, tem pauta aqui ainda. Não, põe mais uma pauta aí, negócio do... Daqui um pouquinho, espera aí. Deixa o Adair falar lá, comentar um pouquinho. Ô Bastos, portaria 349? O que ela fala aí, Adair? Fala um tiquinho para nós, aí. Mais ou menos. Com a terceirização. A MP, quando ela perdeu a eficácia, foi publicada a portaria 349, de 23 de maio, dizendo as regras a ser aplicadas. Volta para 13.497, igual o Fábio falou, e tem certas regras lá. É só verificar a portaria. É só a portaria juntamente com a 3467. Isso. Ela foi publicada em função da perca da eficácia da MP 808. O Alaor está aí pertinho, vamos ver se o simples dele está simples mesmo. Põe terceirização. Parece que esse assunto já foi abordado aqui, ali. Parece que até a Divina está sabendo. Por exemplo, o simples recolhido, indevido ou a maior, ele pode ser compensado? Pode. Leva o microfone lá para a Divina, lá para nós explicar para nós. Perder a culpa igual o outro, não. Sim. Pode, assim, por exemplo, se o a maior ficou lá, o mês de agosto foi a maior, você faz uma retificadora, o valor correto. Quando for, parece que já até tem um negócio lá, eu não sou mais contadora, né, mas o que eu fiz isso tem uns 2 anos. Faz a retificadora do agosto, aí vai ficar um remanescente lá. Quando você lançar no mês do ano, no mês seguinte, correto, automaticamente ele compensa. Mas dá uma olhadinha lá se não teve, se na Receita Federal não soltou alguma coisa. Mas é assim. Aí você vê lá, passou o outro mês que você fez e ela maior e recolheu a menor, ele faz uma compensação. Parece que a compensação já vem automática. Automática. Mas aparece, olha lá, porque eu tenho 2 anos que eu não sou mais contadora, sou só consultora. Então, aí em maio você vai fazer a retificadora deixando o valor correto, não vai sobrar um saldo remanescente. Quando for em junho, você faz ele a menor, que ele vai fazer a compensação. Você paga a menor. Faz correto e paga menor. É automaticamente a compensação. Você pode ir uns 10, 15 dias depois. Assim eu fiz uns 2 anos atrás. Dá uma olhadinha lá se não tem alguma coisa semelhante, alguma instrução, alguma coisa nova. Mas ele não tem perda de compra. Espera só um pouquinho. Lá aqui é a prática também. Eu tenho minha secretária, ela corrigiu uma falha dessa, o pagamento foi bem a maior. Qual foi a solução que ela encontrou, que ela teve lá na Receita Federal? Deixou o simples seguinte, ou no outro seguinte lá, atrasar o pagamento, certo? Atrasou-se o pagamento, questão de 2, 3 dias só, a correção pequena. Aí, ela, ao pagar esse simples que venceu, ela, então, recuperou o a maior no mês anterior. Se você ligar no meu escritório, ela vai passar, liga para mim que eu passo ela para você, a te orienta direitinho. É verdade mesmo, agora o Ronan falando nisso aí, ele não compensa o vencendo, ele compensa só no atrasado. Isso. Certo? O Ronan me alertou que eu lembro desse detalhe. No vencendo, que é o que você tem que pagar no vencimento, ele não compensa. Ele vai compensar depois que você deixar atrasar. Mas só depois que atrasar? Deixa atrasar, aí a correção é pequena, vai ter um prejuízo pequeno. Mas é nesses casos só que recupera esse excedente. Mas eu acho que a Divina está certa, já tem alguma coisa recente que pode compensar. Não, esse é recente, esse problema aí. Ó. No vencendo, ele não compensa. Pensa. No vencendo, não compensa. Só se você tiver algum débito atrasado, ele compensa lá. Você tem que pagar uma multazinha lá. Não é pagar. Você, quando for corrigir, quando for pagar o atrasado, aí é claro que você vai pagar com multa, mas vai compensar o seu crédito anterior. É tipo, vamos supor, você teria que recolher R$800. Do que o outro que pagou a maior. Então você vai pagar um dia de multa de R$800. 800 não. Vamos supor que você tinha 100 para compensar. Então os 800 virou 700. Só que você vai pagar
os 700 acrescido da multa de um dia. Entendeu? Tá, deixa o Vander aqui, ó. Depois eu passo para vocês de volta. Bom, é o seguinte, eu estou com um decreto aqui, decreto 8.442 de 2015, onde ele trata sobre as empresas do Simples Nacional que compram mercadorias, cerveja, refrigerante, e elas já pagam isso lá na compra, né? Então, fiquei sabendo que se ela pagou essa substituição na compra, na hora que você fazer a informação lá no PGDAS, elas estão isentas de recolher também o PIS e COFINS lá. Aí eu fiquei sabendo disso semana passada, eu passei isso para o nosso colega Ronan aí, para ele, e também hoje dou uma ligadinha para o Fábio também e pedi para ele dar uma olhadinha. Aí eu gostaria, se for possível, comentar a respeito disso aí. Quem viu quer falar primeiro? Vai lá, Fábio. Pela ordem aí, o seu Fábio. Depois nós vamos discutindo. Só para atrapalhar um pouquinho, lá no rodapé, não está escrito assim, substituição tributária PIS, COFINS e ICMS, lá na compra? Eu não me... Tem que estar lá. Eu não me lembro lá na nota fiscal. No rodapé tem que constar que foi retido PIS, COFINS, aí vai ser só você aplicar, na sua saída é só aplicar o anexo, for do 3, né? O anexo 3, 1, 3, 5, pronto, foi recolhido tudo. Bom, deixa o Fábio comentar. Vamos ver, Hugo. Peraí, deixa o Fábio comentar. Eu tenho que procurar. Deixa o Fábio comentar. Bem, o artigo 22 do Decreto 8.442, 2015, ele fala: ficam reduzidos a zero as alíquotas da contribuição para o FIS e da COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da venda dos produtos de que trata o artigo 1º, quando oferidos por pessoa jurídica varejista. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se independentemente do regime de apuração a que se sujeita a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 2, que eu acabei de ler do parágrafo 1º, aplica-se inclusive às pessoas jurídicas optando pelo Simples Nacional. Então, eu entendo que na hora de fazer o PGDAS lá, você vai colocar que essa receita lá monofásica, alíquota zero, de forma manual. Monofásica. Artigo 1. Quer falar aí, Everaldo? Fala. Artigo 1, não. Anexo 1, seção 3, tabela 5. Na sua saída. Aí, fala, Ronan. Bom, só aí alguma coisinha também, como você realmente tem, são as mercadorias monofásicas, né? Você já sabe qual consiste ali as monofásicas, são combustível, peças novas, automotivas, para veículos. E da substituição tributária, que é aquilo que você referiu, que é as bebidas frias, que é cerveja, refrigerante, né, sucos, água, isso aí. Lá no PGDAS, você normalmente tem um campo específico para você fazer essa recuperação, que é o PIS e o COFINS, que serviu de base lá para o IPI. Agora, naquela casa que você me consultou, que tem um advogado que está pleiteando na justiça, não é isso? Através de petição, esse período retroativo, que também é legal, é devido, procede. Só que aí, para você, eu digo para você e para nós todos, que ao se pleitear isso na justiça, agora é preciso que a empresa também tenha feito o dever de casa, que nós já sabemos. Muitas das vezes você quer fazer o dever de casa da empresa e você não tem o apoio do empresário. Então precisa estar atento a isso se ele for recorrer à via judicial. Certo? O dever de casa que você fala é os demonstrativos, balanço... aquela contabilidade, da maneira que tem que ser feita, tudo apurado direitinho. Porque ele vai entrar via judicial. Isso o juiz vai ouvir a Receita Federal, certo? E isso pode, às vezes, vir, né? Você vai atrás de 6 e depois a Receita quer a meia dúzia também. Entendeu? Certo. Então é preciso observar isso da empresa direitinho. Você está com o seu dever cumprido, bonitinho, tudo bem. Se não, às vezes... não vale a pena correr o risco, entendeu? Tá certo. Ok. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Passa para o Zé Walter aí para nós.
Eu queria só uma informação, porque eu não consegui. Quando se paga em duplicidade um DAS, aí o negócio complica. Me parece que não tem como fazer a compensação, porque os valores batem tudo certinho e não há como falar que foi pago em duplicidade, não é isso? E o que fazer? Não, mas vai cair lá no sistema, vai cair 2 recolhimentos aí. Na realidade, mas quando você vai fazer a compensação, você tem que colocar os dados daquele que foi o recolhimento. A autenticação é diferente. A autenticação. Não, mas lá eles parece pegam os dados do período de apuração, vencimento, essas coisas, né? Então eu nunca fiz, não tive como. Mas tem esse detalhe, quando é duplicidade, parece que o buraco é mais embaixo, né? DAS tem redarf de DAS, não, né? Tem? Eu nunca vi. Mas aí, Zé Walter, vai pegar o crédito. Se você pagou a parcela 2 vezes, era R$1.000, você pagou 1.000, você ficou tendo um crédito de R$1.000, certo? Então, você tem isso na Receita Federal e você, então, vai recolher da mesma maneira do caminho anterior, recuperando-se o crédito aí. Mas, recuperando, eu acredito que entra algum processo, não? Não, tem não. Entra lá para você ver. Sabe? Ok. Tem alguém que tem conhecimento dessa recuperação aí, de 2 vezes? Quer comentar? Não, né? Então, vamos lá com o Carlão. Vamos falar de produtor rural. Na verdade, eu não é bem um produtor rural, porque o que eu quero saber dos colegas, uma orientação, e para vocês me ajudar a dar uma resposta para uma colega. A mãe dela é produtora rural lá, certo? E agora resolveu comprar um carro. A mãe dela nunca fez declaração de imposto de renda. Isso eu perguntei direitinho. E ela quer dar um carro para a mãe dela, mas quer comprar como produtor rural para ganhar aquele desconto, né? E essa menina vai dar o carro de entrada e vai pagar para a mãe dela. Aí eu quero orientação dos senhores. A mãe dela nunca declarou o valor do carro de R$100.000. Daria algum problema? Que eu devo orientá-la assim, mais precisamente? Vocês entenderam? O carro é 100 mil. O valor do carro vai ser 100 mil. E a mãe dela quer comprar lá, ela quer orientar para comprar como produtora rural para ganhar o desconto de, se não me engano, de 15%. Né? Ela faz a declaração ITR? Não. Também faz não? Não. Eu perguntei, não lembro. Porque o ITR, quem tem propriedade, tem obrigatório, né? Fazer o ITR. Ela tem a declaração ITR? Não. Mas aí, no caso, ela nunca fez declaração, então a ITR não vai. Não vai estar no nome dela, ela vai estar no nome do pai, né? No caso. Aí eles vão aproveitar e comprar lá para ganhar o desconto. A terra não está no nome dela, não? Não. Aí a pergunta é: qual que é o problema que pode dar? Porque é um valor de 100 mil para uma pessoa que nunca fez declaração, não tem rendimento. Depois nós vamos. Pelo seguinte, como ela nunca fez declaração, a Receita não sabe o que é que ela tem. Exatamente. Então, no ano anterior, ela poderia ter esse dinheiro e declarar agora. O ano anterior, ela pode fazer uma declaração esse ano agora, como se esse rendimento era de anos anteriores. Certo. Então, ela já regularizou a situação dela. Acumulado financeiro? Acumulado. Agora, o importante é ela vai ficar devendo uma parte ainda. Do carro, ela vai ficar devendo uma parte, ela vai financiar. Vai financiar a diferença, a filha vai dar o carro de entrada e vai ficar. Aí, esse pagamento dessa parcela é uma parcela representativa ou uma parcela com certeza, né? Pequena? Ela só perguntou o que poderia acarretar, né, para a mãe dela. Porque o que ela vai ter porque ela vai declarar o veículo como financiado. Isso. A partir do momento, ela vai ter uma dívida. E ela vai ter agora, a partir de agora, vai ter que fazer uma declaração onde o rendimento dela vai ser suportar pagar a prestação. A pagar a prestação, né? Assumir esse compromisso, né? Ok. Entendeu? Ok.
Espera aí só um pouquinho, me levar o microfone. Deixa o João falar aí, depois o Alaur tá, o João está mais perto aí. Depois o Alaur. O desconto não chega a 15%, não, porque o desconto que ele vai ter é só no ICMS, né? O produtor rural paga o diferencial de óleo líquido de 5 só, né? No caso. Pois é, mas aí ele, ao invés de pagar os 5, ele vai ser isento dos 12 que pagam. Pelo menos 12. Deixa o Alaur falar, comentar aí, para cima. Força, abraço. Mas nesse caso aí, ela vai comprar o carro na inscrição da fazenda? Aí que vai depender da concessionária com ela, né? Porque ela não tem ITR. Mas fazenda não é só utilitário? Não, agora está liberado, parece. Está liberado? Está liberado. O produtor rural agora pode comprar automóvel. Bom, isso aí... Não, mas não. O governo quer emprego. E eles vendendo tem emprego. Entendeu? Então, abre a mão. 100 mil tem sim bom, só. Tá? Alguém quer comentar o Carlão aí, o negócio? Não, né? Então, vamos aqui. Com o William aqui. Vamos falar das empresas inaptas. Uma novidade que surgiu aí agora. Justamente. Nos últimos dias tem notícia aí. Eu tive um cliente também que está meio paralisadão. Então, o pessoal está recebendo aí surpresas, né? Com o CNPJ ficando inapto. E quando o CNPJ está inapto, ele vem um rastro de transtorno para a empresa, né, se ela estiver funcionando. Então, mas alguém já teve... Eu não entendi muito que a Receita Federal ela declarou que tem 3 milhões e 400 mil empresas inaptas. Pelo seguinte, quando são empresas que não apresentou declarações, principalmente a DCTF. Por exemplo, aquelas empresas que, vamos supor que é inativa, que tem que apresentar o DCTF em janeiro, por exemplo, deixaram de apresentar a DCTF em janeiro. Então, aquelas estão todas inaptas, segundo a Receita, que podem, se alguém tiver interesse que elas continuem ativas, então tem que regularizar essa situação. Entendeu? As omissões, né, de entrega. Então, todo tipo de declaração vai ser considerada inapta, principalmente a DCTF. Então, o pessoal tem que regularizar isso aí. Então, tem as maneiras de como regularizar, certo? Então, tem um quilo de coisinhas para regularizar. Ficar atento. Vamos aqui. Terceirização. Bem, é com vocês, terceirização. Saiu a notícia, certo, que... Supremo Tribunal. Supremo Tribunal. Qualquer um pode entrar terceirizado, né? Eu perguntaria, alguém tem mais um questionamento a respeito disso? Vamos supor, eu tenho um empregado que da área, certo, da empresa, então eu posso terceirizar normalmente, e pegar uma pessoa jurídica e terceirizar? Segundo o próprio STF declarou aqui, são atividades meio e fim da empresa. Quer dizer, então, tudo. Hoje engloba tudo. Quer dizer, você vai poder terceirizar tudo. Agora, você não pode dispensar um empregado aqui, hoje, e querer terceirizá-lo amanhã. Você tem que respeitar aqueles 180 dias, não, 18 meses. 180 dias, não, né? 18 meses. 180 dias dá só 6 meses. E eu pergunto, vamos supor assim, aí eu tenho um empregado que ganha 3 mil, né? Aí eu dispenso ele, pego outro, certo? E vou pagar 3 mil também para ele, né? E ele vai me dar nota fiscal de serviço. O que vai acontecer? Ele vai ser um Simples Nacional e ele pode ser até MEI, pode? Pode ser até MEI? Pode, desde que você... Eu não posso... Eu não vou pagar o INSS de quanto? O FGTS e o INSS de quanto? De 30%. 3 mil vezes 30% dá quanto? 900? Olha só. Não é tentador? Na realidade, até saiu uma notinha aqui, eu até peguei essa notinha. O STF decidiu no dia 30, por 7 votos a 4, pela constitucionalidade da terceirização de serviços nas atividades meio e fim das empresas. Desta forma, permite-se a tramitação
de 4 mil processos parados na Justiça. E com o entendimento do STF, as ações devem ter resultado favorável às empresas. Quer dizer, então, o que deixou claro aqui do STF, que a partir de agora, só que eles entendem o seguinte, a terceirização, você é dispensado aqui, mas, às vezes, você terceirizou para uma pessoa jurídica que vai precisar de mão de obra. Então, aquele sujeito não vai perder o emprego. Ele vai sair de uma empresa que está terceirizando uma terceira, que vai pegar, talvez, ele para trabalhar no quadro de funcionário dela, para trabalhar para você. Só que, obviamente, a hora que ele entrar naquela empresa, o salário dele, obviamente, vai ser reduzido. O que eu estou falando é uma coisa bem simplesinha, certo? Eu tenho um empregado que eu ganho 3 mil, eu dispenso ele, arranjo outro por 3 mil, e eu vou economizar R$900. É verdadeiro ou falso? Se você for empresa regular, normal, onde você paga os 28% da folha de pagamento, né? Então, aí sim, você vai contratar um outro empregado pelo mesmo salário, talvez, certo? Mas se você for simples, a diferença não vai causar nada, quase nada. Não, sim, se você for uma empresa que você paga a folha cheia. Se eu tenho um empregado aí de 5 mil. Você vai evitar 10º, férias. Tem férias, tem FGTS. E tem a Previdência também, né? Previdência Social. Agora a Previdência que eu deixo de pagar tudo isso, continuo pagando 5 mil e me emitindo nota fiscal. Não, tranquilo. Uma vantagem enorme. A vantagem enorme. Grande. Eu tenho um cliente da prática de construção civil que nós vamos colocar isso em prática. Eu só estou aguardando a consulta do advogado, que o advogado falou a seguinte tese: se ele está subordinado a você no horário de entrada, no horário de saída, às 8 horas por dia, é um problema. A hierarquia, né? Rasga o artigo CLT. Emite só uma nota fiscal para você todo mês. Se o advogado está fazendo uma consulta para ver se realmente... Segundo, esse negócio é excelente para as empresas. Segundo a gente... Segundo a gente... estava eu e o Ronan conversando com o doutor Jupiano a respeito dessa terceirização, mas não tinha essa definição do STF ainda, mas estava dentro da reforma tributária. E na conversa com ele abriu para nós da seguinte forma: é isso que você colocou. Ele derruba na hora. Ele falou, e já tinha casos que ele já tinha uns 3 ou 4 casos lá que ele contou para nós, que ele derrubou com maior facilidade. Por quê? Isso aí, a hierarquia. Ele tinha que cumprir horário, tinha que cumprir obediência, né? Tinha que bater ponto, essas coisas. Emitia uma nota fiscal. Então, se cair nessa rotina, tem vínculo empregatício na hora. Entendeu? Então, Basta. Aqui o que trata da remuneração do intermitente está lá no 452A da CLT. Ok. Deixa o Ronan comentar uma coisinha aqui. E sobre essa pejotização aí, a terceirização, é aquilo que nós não podemos infringir o artigo 3º da CLT. Claro, não pode, porque senão fica muito difícil. Então, tudo bem. O que é a pejotização, a terceirização? Desde que ele não obedeça a mim. O serviço que ele vai entrar a hora que quer, essa hora que quer, faz o... Tudo bem, desde que ele entrega aquele serviço para mim. Agora, aquele que obedece ao horário de entrada e saída e ordens, como fazer, aí fica difícil. Uma bona eu vou levar. Você tem que fazer com que ele preste serviço para 2 empresas no mínimo. Mas ele tem horário do Jornal Nacional. E ficou caracterizado, que ele é PJ. O homem questionou ele lá. O Bolsonaro, né? Então é um problema sério. Pois é, tá. Fala, Fábio. Para minha tristeza, aqui na CLT, com a alteração da 13467 e retirada da 808, tem o artigo 442B, ele fala o seguinte: a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado prevista no artigo 3º da CLT. Aqui lascou.
Jupiano vai ter que rever os conceitos. Vai, depois dessa aí, eu vou falar para você, realmente. Aqui matou, coitado. Aí realmente agora, então a terceirização está ok, ó. Pronto. Né? Todo liberado. Você acha que o Supremo pode contratar. Você acha que o Supremo ia dar uma grande casa para as empresas? Que é isso? Ok. Quer falar aí, Ronan? Não, só para dizer. Eu quero dizer o seguinte. Vamos ouvir o Ronan. Não sei se a diretoria concorda, tudo bem. O Fábio leu esse artigo aí, mas aqui, não, eu, por exemplo, como diretor, tenho os internautas que nos assistem. A porteira não está aberta desse jeito também, não. Não vão correr, não, tem que observar isso aí. Certo? Então não vai lá agora, ó, tudo bem. O sindicato falou lá que agora está livre. Vamos fazer isso. Não é bem assim. Vamos observar isso aí, que por enquanto está por lá, nós não vimos nada ainda. Ronan, essa CLT risco na água é a mesma coisa. Pode dizer, mas é a nossa lei. E nós vivemos sobre a lei. Sob a lei. Uma lei que então, não pune ninguém, não faz nada com ninguém. Não, mas prudência e caldo de galinha sempre faz bem. Mas a lei lá está clara, né? Mas não vamos com prudência, realmente. Deixa eu colocar aqui para vocês uma outra notinha que está funcionando agora. Vamos ver se alguém já usou. A licença ambiental online, alguém já teve a oportunidade de verificar? Que a prefeitura soltou agora para nós, para as empresas. Né? Não, desde que não seja atividade que impacta, né? Porque o nosso gargalho era a AMA, né? A Agência Ambiental. E, pelo que está escrito dentro da nota da lei que foi buscada lá a respeito disso aí, quer dizer, é só dar entrada, pagar a taxa. Pronto. Ele só quer receber. Agora, eu vi falar, por isso que eu estou perguntando, eu vi comentário que diz que você paga a taxa da entrada e tem a vistoria. A vistoria diz que no mínimo é 50 dias. Então, sabe quando vai fazer a vistoria? Mas era 2 anos, né? Se for por 50 dias... E essas que estão há 2 anos lá? Pois se pagar, sai também agora. Será que fazendo... Mas depende do impacto, né, da atividade. Se não foi atividade impactuosa, tudo bem. Fala, Ronaldo. Deixa eu só pegar um gancho aqui no ali. É um microempreendedor, uma pessoa até distinta, coisa e tal, bem apelido, na área de prestação de serviço. Ele quer regularizar parte da prefeitura. Até perguntei da diretoria, tudo bem. Mas é normal os alvará, cor bombeiro, tudo como se fosse uma empresa, o pagamento das taxas, que eu não tenho. Não tem prestação de serviço de MEI, microempreendedor. E a pessoa hoje quer bater bem regularizada, quer gastar o dinheiro, quer tudo. Eu falei, mas não pode gastar a mesma coisa. Mesma taxa que se paga de uma empresa normal, cor bombeiro, uso do solo, essas coisas. Como é que tem que ter o alvará localização? Microempreendedor na área de serviços? Não, mas o primeiro registro parece que é de graça, não é não? O alvará de localização, para tirar. O primeiro registro é de graça. O uso do solo é de graça, o número oficial é de graça, a alvará sanitária é de graça. É isso que eu quero saber, sabe? Tudo no primeiro. A partir do segundo, aí é tudo normal, vida que segue. Hoje não. Tenho trabalhado com o MEI, quando você faz o registro, você não paga taxas nenhuma. E também, eles não estão cobrando taxa de renovação, de funcionamento, e nem para aquelas empresas que é o alvará sanitário também, eles não estão cobrando mais. Te emite o alvará também, renovação todo ano, sem nenhum pagamento de taxa. Do qual alvará? Pois é, mas para o alvará de localização, que a pessoa quer tirar. No primeiro que você lá, não tem pagamento. Nada. Inclusive o alvará de localização também sai de graça também. Onde como é que faz o empresário? Só seguir os passo a passo. Certo? Faz o registro na... Não, já está registrado na prefeitura. CNPJ, aí vai procurar a prefeitura para dar entrada, se for vigilância, vai na vigilância sanitária. No microempreendedor. Vai municipal, vai fazendo um negócio tudinho, vai caminhando sem pagar taxa nenhuma. Paga nada. Deixa eu ouvir o presidente aqui. Fala, presidente. É outra coisa? Mas, pera então. Está dissecado aí, Ronan? Tá? Então pode falar outra coisa. Microfone seu, cadê? Cadê seu microfone? Fala. Pera. Parece que o artigo 18, que o escritório de contabilidade, ele só pode permanecer como nacional se cumprir aquelas formalidades, disse aí o que? Assessoria por meio. Certo? Ou através do sindicato. Então, não sei se isso vai valer, então a presença de vocês aqui
e que vai contribuir, certo, para o Simples Nacional, então isso valeria? Vale. Então convidar, olha para nós, Fábio. Então nós vamos, é o seguinte, a presença no livro ali é muito importante, porque isso vai valer se um dia a Receita Federal vir, você prestou algum serviço, está aqui, eu tive presente, já está tudo gravado aí, eu tive presente, e isso vai valer, certo, para você justificar na permanência de vocês no Simples Nacional. É verdade ou mentira? É verdade. Olha o microfone, peraí. Orientar que a nossa categoria não pode ser MEI, né? Não podia, voltou a poder. Voltou a partir de quando? Recente agora. Porque agora Mas eu li a respeito disso aí. Foi quatro atividades que tinha. Terça-feira nós vamos ver. Tá, eu vou ver se eu consulto esse trem. Mas pode consultar. Tá. Bem. Pedir ao pessoal que pelo menos venha uma vez por mês na reunião, para que você tenha presença e não ter, futuramente, não ser desenquadrado do Simples Nacional, porque você não prestou nenhum serviço de acordo com aquele que é estipulado pela Lei Complementar 123, que é o artigo 18 para a SA. Falamos? Liga. Independentemente de estarmos do Simples ou não, mas eu quero dizer o seguinte, não é modéstia à parte, mas esse grupo para nós é muito importante, sabe? Eu quero dizer o seguinte, porque a gente não vindo aqui, a gente vindo vê tanta coisa, até hoje eu não sei nada, e cada dia que passa, cada dia que chega aqui, a gente está vendo coisas que não sabia, que viu, trocou ideia com um colega. Então parece que isso hoje passou a ser, essa reunião nossa do grupo de estudo, passou a ser assim, como se fosse uma revista, né, informativa, uma coisa semanal que a gente tem, troca ideia, ouve, pergunta, desperta. Às vezes você chega, estava com a dúvida, não estava nem lembrando. O colega tocou no assunto, a gente lembra. E nós não temos tempo de talento, estar trocando as ideias. Realmente é muitíssimo importante, e o presidente colocou muito bem, lá nesse artigo 18, diz que os profissionais contábeis, para se beneficiar do que faculta a legislação do Simples, ele tem que mostrar, através da sua classe sindical, que, inclusive, nós argumentamos aqui, isso aqui é constantemente, toda semana nós discutimos sobre o microempreendedor individual e tirando essas dúvidas. Isso é mais do que... Isso é a prova de que nós estamos aí prestando serviço para os microempreendedores individual. E esse livro nós temos registrado aqui no sindicato. Na realidade, nossa reunião é educação continuada. São 2 horas que nós tiramos para ler, que dentro do escritório você não consegue ler, na sua casa a televisão não deixa você ler, o zap não deixa você ler. Então, é 2 horas que você tira tranquilo aqui, vê os amigos, verifica tudo e fica de boa. Eu estou querendo encerrar, vai, fala. Então, deixa eu fazer só uma perguntinha aqui. Aguenta aí, pessoal. No caso, enquadrando lá no MEI, aí deixa de pagar aqueles 11%, retenção aqueles 11% lá no honorário contábil? Deixa, porque você só pode contribuir no MEI sobre 5% do salário mínimo. Né? Agora tem a possibilidade, quando você tem o ônus, mas quando você quer aposentar, por mais, você tem que pagar a diferença. Aí, se você quiser pagar a diferença, você... Então fica do jeito que tá mesmo, ficar como autônomo mesmo. Mas muito cuidado, você vai colocar no MEI a sua renda de 10, aí você, eu vou colocar 5 mil como então não tem jeito, então, me dá mais. Né, 5 mil como autônomo, né? E 5 mil como a outra, né? Cuidado com você que vai engavetar tudo, viu? Não, então deixa quieto, então. Como na hora que nós estávamos vindo para a reunião aqui, nós vimos 6, 5 pessoas, falando, nós vamos embora agora mesmo ver o jogo do Atlético. O jogo do Atlético já acabou e nós estamos aqui, hein? Boa noite para vocês, uma boa semana.